Se você trouxe Bíblia, abra lá em João, no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 4 ao 17. João 13, versículo 4 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas aos pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não compreendes agora, mas depois entenderás. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se não te lavar, não terás parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: quem está lavado não necessita senão de lavar os pés, pois está tudo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos, porque sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estão limpos. Quando, pois, lhes lavou os pés e tomou as vestes, recostou-se novamente e lhes disse: sabeis o que vos fiz. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Pois se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, vós façais também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Levanta as mãos assim, em sinal de rendição a Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero te ajudar a, sim, transformar o teu coração num coração de servo. Quem quer aprender a servir com Jesus? Sabe, um dos problemas das doenças, as enfermidades que tocam o coração da gente é que elas muitas vezes se manifestam de forma silenciosa. Elas são doenças imperceptíveis. Quando você sente alguma coisa, o negócio já está sério demais. Eu lembro quando eu tive o meu problema no coração, eu não senti nada. Só quando senti, tinha que ir para a cirurgia. E eu lembro que naquele processo, eu fiz um exame que me chamou a atenção. Era uma máquina que conseguia tirar foto de dentro do nosso coração. Dava para ver até as veias. Angiotomografia coronariana. Nessa máquina, no exame, eles injetam, esqueci, dá uma injeção de contraste. Obrigado, olha, tem que tratar a cabeça do pastor também. Dá uma injeção de contraste, e o contraste, quando vem o raio-x, ele ilumina as veias. E aí você entra numa máquina que é um anel assim, ele vai tirando vários raios-x são feitos, e o computador monta tudo isso e forma uma imagem 3D, uma fotografia do teu coração, de dentro do teu coração. O que a tecnologia não faz hoje? Jesus, ele não tinha essa máquina, mas ele conseguia ver dentro do coração dos discípulos. E ele percebeu que o coração dele estava doente. Essa ceia aqui era uma ceia de despedida, era a última. E Jesus, nesta ceia, percebeu que eles não estavam preparados para a sucessão, para continuarem, porque eles não tinham ainda aprendido a amar e servir como Jesus. E sabe, eu creio que por vezes, não é só o coração dos discípulos que fica espiritualmente doente, o nosso coração também. E não servimos, não amamos como Jesus,
Porque existem enfermidades que Deus precisa tratar nas nossas vidas. Hoje eu queria tirar uma foto do teu coração. Queria pedir ajuda para Jesus mostrar o que Ele está vendo aí dentro. Amém? Quem quer tirar uma foto aí? Levanta a mão assim. Jesus vai colocar uma foto do teu coração. Está pronto? Amém? Se tiver alguma coisa para tratar, vamos tratar hoje, mas nós vamos ter um coração de servos. Quantos desejam isso? Primeira doença que Jesus encontrou no coração dos discípulos foi uma visão distorcida sobre liderar. É muito interessante, porque em Lucas 22, a Bíblia vai contar para nós o que eles estavam discutindo na mesa da ceia, quando Jesus lavou os pés. E diz assim: Jesus, porém, disse-lhes: o rei dos gentios os dominam, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Jesus cita algo que era comum para o entendimento dos discípulos. Era um fenômeno real do Império Greco-Romano. Os governantes e imperadores muitas vezes se autodenominavam euergetes, que na verdade é benfeitores. E esse título de benfeitor, ele era gravado em estátuas, era cunhado em moedas, era proclamado nas praças. Isso surgiu, o primeiro rei que se autoproclamou benfeitor foi Ptolomeu III. 200 anos antes de Jesus, ele se chamou assim. E isso se tornou comum. O imperador Júlio César e depois Augusto também, eles também usaram esse título, os benfeitores. Jesus está olhando para isso e está dizendo: vocês conhecem esse jogo de poder, vocês sabem como funcionam as coisas aqui, nesse mundo, mas no meu reino não é assim. No meu reino, a liderança não é um prêmio, uma coroa, não tem o objetivo de se impor para ser servido. No meu reino, os líderes servem. A visão da perspectiva cristã de liderança é servir. Quem quer liderar, sirva como eu fiz. É isso que Jesus vai ensinar. Isso é tão forte na Bíblia que no Novo Testamento, os títulos de autoridade cristãs, eles são todos títulos de escravos. Por exemplo, o nome diácono. Diácono era o que servia as mesas. Era o servo que cuidava na casa desse serviço. E muita gente acha que isso é sinônimo de poder. Não. Se é diácono é para servir, amém? Da mesma maneira, o ministro. A palavra ministro, ela era um escravo que fazia o trabalho na galés romana, né, na embarcação de guerra romana. Era o remador, que ficava na parte de baixo. Então, tinha alguém que tocava o bumbo, e o remador que estava lá, o ministro, ele só pegava o remo e trabalhava. Esse é o trabalho dos pastores, tá? Nós somos servos. Jesus é quem fala a direção, toca o bumbo e a gente obedece, nada mais do que isso. A Bíblia, quando fala outro termo, dispenseiro. O dispenseiro, o apóstolo Paulo se autodenomina dispenseiro da graça de Deus. O que era o dispenseiro? Quando o senhor, que era dono de terras, ia viajar, ele deixava o dispenseiro com a chave da despensa da casa. Ele era uma espécie de administrador, que tomava ali as comidas e servia, distribuía e organizava as refeições. A Bíblia, quando fala de liderança, ela fala de servir. Isso é tão forte que os discípulos entendem, e quando escrevem as epístolas, as cartas, eles vão se autodenominar escravos. Em Romanos 1, versículo 1, Paulo, escravo de Cristo Jesus, ele diz. Em Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago diz assim: Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Porque na perspectiva do reino de Deus, liderar é servir.
Eu nunca me esqueço, eu estava começando no ministério, pastor de adolescentes ainda, e eu comecei a ter alguns conflitos de liderança, e não sabia como resolver, e tirei férias. E aí caiu na minha mão um livro, antigo já, talvez você já tenha lido, O Monge Executivo. Quem já leu esse livro? Quem não leu, vale a pena, é uma boa leitura, tá? Esse livro, ele vai falar exatamente sobre isso, que a liderança de Jesus é uma liderança servidora. E ele falava que a pirâmide no reino é virada de ponta cabeça, né? O líder é o que serve os outros. E eu fui lendo tudo aquilo e tinha uma parte que falava assim: se você quer liderar, né, na perspectiva de Jesus, você precisa entender a necessidade dos seus liderados. E porque quando você serve a necessidade deles, você se torna um bom líder. E aí eu fiquei olhando para aquilo. Na época eu tinha uma liderança, e eu peguei e escrevi o nome de todos os meus líderes, aqueles que eu liderava. E eu fiquei perguntando: Deus, qual é a necessidade deles? E à medida que eu ia orando, Deus foi me mostrando a necessidade. Um queria ser ouvido, outro queria trabalhar mais, outro queria isso. E na hora que eu encontrei essas respostas e pus em prática, servi a necessidade deles, sabe o que aconteceu? O ministério cresceu e houve paz na nossa liderança. Sabe, talvez o teu coração esteja doente, porque você não entende liderança como Jesus entendia. Põe a mão no coração aí, isso. Fala assim: Deus, mostra para mim se eu estou entendendo liderança errado. Quer ver, você é líder da tua casa, você está servindo a necessidade da sua esposa, dos seus filhos. Você é líder de um ministério, de uma célula, ou no trabalho você tem um posto e influencia os seus, ou na família, no contexto familiar, você é alguém influente. Você está servindo a necessidade dos seus. Se a gente quer desenvolver um coração de servo, a gente tem que aprender a liderar como Jesus. Segunda doença que a gente encontra do coração, e esse texto vai mostrar para nós, eles tinham uma visão distorcida não apenas de liderança, mas do que representava servir. É por isso que o versículo 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Às vezes a gente lê isso aqui e não entende o que Jesus está ensinando. A Palestina do século I tinha estradas de terra batida. Então era pó, quando chovia ficava aquela lama misturada com esterco dos animais, tá? Então as pessoas, quando chegavam em casa, as sandálias, lembra, naquela época eram sandálias abertas. Então a pessoa chegava com o pé cheio de pó, ou às vezes eslameado, além do chulé, fedido de outras coisas. Agora você tem que lembrar também como é que era o costume que eles comiam, lembra? Quem estava na peça da Páscoa aqui, você lembra que a mesa era baixinha assim? E eles comiam como? Reclinados. Por que tinha que lavar o pé? Porque já pensou, você vai comer e o pé do outro está perto da tua cara. Aí você vai comer e aquele cheiro, né? Maravilhoso, perto. É uma bênção, pastor Edson. Então o que acontecia? Qual que era o protocolo quando chegava numa casa? Primeiro, a pessoa saudava com um beijo. Depois pegava um unguento. O que era um unguento? O povo caminhava muito. Então pensou, além do pé fedido, tinha ainda o CC da galera. Então jogavam um perfuminho ali para dar uma aliviada, tá? E lavava o pé. Aí dava para comer junto, sentar à mesa, ceiar junto. O que aconteceu? O povo chegou, os discípulos chegaram na casa. E aí qual era o problema desse texto?
quem vai lavar os pés? Por que isso era um problema? Porque lavar os pés naquela época era serviço do escravo de status mais baixo de uma casa. Se a pessoa que estava recebendo, o anfitrião, tivesse posse, então era o escravo que tinha menos prestígio. Se ele não tivesse escravos, era o filho mais novo, ou a filha mais nova, tá? Que lavava os pés. Os discípulos de um rabino, eles podiam servir o seu senhor de várias maneiras, mas no protocolo daquela época, essa obrigação ele não tinha de lavar os pés do seu senhor, do seu mestre. É por isso que eles chegam e tinha bacia, tinha água, tinha toalha, estava tudo pronto, mas ninguém queria servir. Sabe, muitas vezes a gente vai encontrar bacia, água, toalha, as necessidades estão lá. Mas há silêncio, como houve no tempo de Jesus. Ninguém quer servir. Jesus veio falar, não, você não pode ficar assim. Ele vai lá e toma a iniciativa. Ele se baixa e começa a lavar os pés dos discípulos. E por isso Pedro responde com indignação, porque Jesus estava tratando o coração deles, que estava doente. Naquela época, servir alguém, ou a humildade, a palavra humildade, ela era sinônimo de insulto. Você queria xingar alguém, falava, você é humilde. Ah, é verdade. Isso era tão forte porque a humildade naquela época, ela representava a servilidade sem valor. Aristóteles, por exemplo, defendia que a humildade era fraqueza, era algo a ser evitado. Jesus, ele transforma o sentido da palavra humildade. Humildade só se torna virtude depois de Cristo. Olha que coisa linda. Por quê? Tapeinofrosine, a palavra no grego, ele torna um sentido de virtude depois que Jesus ensina a gente a pegar a bacia, a toalha e fala, no meu reino é assim. Eu gosto do trabalho que nós temos aqui de Libras. E eu estava conversando um dia com o pastor Adoniran, e ele me contando que tinha duas palavras que causavam revolta para ele. Nos sinais, na língua de sinais. Uma era o Natal e a outra é a Páscoa. Eu estou aqui com a Sandra que está aqui hoje. Sandra, me ajuda aqui. Mostra como que é o sinal da Páscoa primeiro. Não é esse. Como era antes a Páscoa. Faz assim, ó, Páscoa. Tá? Natal, como é que era antes? Por causa do Papai Noel e do coelhinho. Vocês entenderam? Aí o pastor Adoniran falou, não pode. O sentido dessas festas é outro. E aí eles mudaram aqui, começaram a mudar aqui. Como é que a gente faz Páscoa primeiro? Páscoa. Explica para nós por que é assim. Porque significa os umbrais que então o anjo pula e passa, liberando os primogênitos. Faz de novo para a gente repetir a Páscoa. Agora mostra como que é o Natal para nós aqui. Hoje. Por que é assim? Porque no passado era relativo ao Papai Noel e hoje tem a ver com a estrela que guiou os magos para encontrar Jesus. Olha só, olha que coisa linda. O pastor me contou isso, disse que eles começaram a usar esses sinais aqui. Daqui a pouco eles começaram a ver as pessoas que fazem a linguagem de Libras em outros lugares e todo mundo começou a usar a nossa linguagem, aleluia! Nós estamos mudando o sentido de uma palavra na língua de um povo. Jesus mudou o sentido da palavra humildade para toda a humanidade. Só Ele pode fazer isso. Com Jesus aprendemos que servir é nobre, que servir abençoa, que servir é um privilégio, que servir é uma bênção. Quem quer ser abençoado hoje? Sabe, muitas vezes
nós achamos que não vemos desta forma. Mas você já parou para pensar quantas pessoas no nosso meio fazem trabalhos que nós não valorizamos? Se a cidade está limpa, é porque teve alguém que limpou. Você já agradeceu algum lixeiro alguma vez? Você já parou para dar bom dia e falar muito obrigado, a Cleide fez assim, porque a gente tem um movimento aqui para abençoar os lixeiros da cidade. Se você chegou e o banheiro estava em ordem, limpo, porque alguém limpou. Você já orou por esses irmãos que fazem o trabalho aqui? Sabe, queridos, muitas vezes a gente não enxerga, porque a gente não valoriza. E mais, a gente não quer fazer. Eu lembro de uma época que eu liderava os jovens, e eu peguei toda a equipe de louvor dos jovens, e eu estava falando sobre humildade, e a gente foi lavar os banheiros da igreja. E eu lembro da cena, todo mundo ali de joelho, limpando as latrinas, porque eu queria mostrar para eles que tanto o que serve limpando o banheiro, como o que canta e o que prega diante do Senhor fazem igual. Na verdade, talvez na perspectiva de Jesus, o que eles fazem tenha mais valor do que o que nós estamos fazendo. Ei, preste atenção, será que o seu coração não está doente? Quando surge a possibilidade de servir dentro de casa, você é aquele que conta. Sabe, na dinâmica do casamento, eu lavei a louça, agora é a sua vez. Eu vejo meus filhos brigando. É um barato. Agora eu limpei as coisas, agora é você. E eles ficam disputando quem passar a vez para quem. Por quê? Porque o nosso coração é assim. Em nome de Jesus, quem quer amar e servir como Jesus? Essa semana você vai lavar a louça de casa, marido, em nome de Jesus. E vai sobrar para mim essa pregação, eu estou vendo. A Sil está assistindo, com certeza. Em nome de Jesus, sirva as pessoas. Sabe, muitas vezes eu fico feliz, as pessoas não conhecem quem é quem, mas tem gente aqui que serve no estacionamento, que serve nas portas, que cuida das câmeras. São irmãos que têm muita condição, mas eles entendem que faz parte do amar a Deus, o adorá-lo servindo. Esse culto tem a ver com isso. Sabe o que eu quero? Em nome de Jesus, nós vamos ter um coração humilde e servidor como o de Jesus. Você não vai faltar voluntário para o som, para o estacionamento, para as portas, porque Deus derramou sobre nós alegria em servir. Quantos desejam isso? Põe a mão no coração assim, fala: Senhor, se o meu coração não está bom, se eu não estou valorizando quem me serve, me ajuda a valorizar, Senhor. Se eu também não tenho um coração servidor, me ajuda. Eu quero abençoar os outros com o meu serviço. Amém? Terceira doença, a ambição por poder. Sabe por que havia tudo isso que eu estou falando? Porque no fundo do coração, essa distorção de que é líder, do que é servir, porque no fundo do coração dos discípulos havia uma ambição por poder. E é muito interessante o versículo 24 de Lucas, que eu estou citando aqui, o texto paralelo, diz assim: houve também entre eles uma contenda sobre qual deles seria considerado o maior. Jesus, ele faz esta dinâmica de lavar os pés dos discípulos, porque a conversa da mesa quando ele chega era: quem é o maior aqui? Quem vai assumir o posto depois? Quem vai estar no comando? E isso era tão forte entre os discípulos que houveram outras conversas. Você lembra de Tiago e João? Em Marcos 10, qual que era a discussão? Eles estavam pedindo para Jesus o quê? Eu quero sentar um lado direito e o outro à esquerda. Estavam pedindo o quê? Comando. Eu quero ser o ministro da fazenda e o do planejamento. É mais ou menos isso. Tá? A Bíblia vai nos mostrar que em Mateus capítulo 20,
a mãe de Tiago e João vai pedir isso para Jesus. Jesus, põe eles lá do teu lado. Põe eles num cargo importante, poder. Em Lucas 22, 24, a Bíblia vai dizer agora que todos estavam discutindo sobre isso. E aí Jesus fica preocupado. Por quê? Porque ele está fazendo a última ceia e ele percebe que o coração dos discípulos não está pronto para continuarem o que ele ensinou. Em vez de implantar o reino, eles iam ficar brigando por poder um contra o outro. Agora, sabe o que me chama a atenção? Esse não era o retrato dos discípulos só no tempo de Jesus, é o retrato da igreja ainda hoje. Muitos projetos não prosperam, muitas coisas boas não acontecem, porque a gente fica disputando poder, quem manda mais? É o conselho A, o conselho B, é o pastor, é o líder, é o não sei quem. Quem manda mais na cidade? Aí você vê pastores brigando por poder. Não, se é esse conselho eu não vou, se é aquele conselho eu não sei o quê. Pior, me dá vergonha. A gente fica falando mal uns dos outros na internet. Por quê? Porque o que está por trás é um coração doente. Que quer o quê? Prestígio, quer espaço, quer posição, quer honra. Agora, será que esse coração era apenas o coração dos discípulos ou por vezes é o meu e o seu? Pede agora para Jesus mostrar a foto do teu coração e ver se não tem ambições erradas. Pastor, esse problema não é meu. Será? Vou fazer algumas perguntas então. Quando outro líder é elogiado ou promovido, qual é a sua reação interna? Você se alegra ou aquilo te incomoda? Já viu quando alguém é valorizado? Às vezes você tem sempre uma também, né? Aquele lá. Você consegue trabalhar com entusiasmo em uma função invisível e sem reconhecimento? Ou você tem que ser visto? Você está formando pessoas para te substituir? Ou inconscientemente ou conscientemente as mantém dependentes da sua liderança? Você aceita a correção ou você só aceita elogio? Será que o teu coração está bom? Eu lembro um livrinho que eu li na adolescência, talvez vocês tenham lido na escola, Revolução dos Bichos. Lembra desse livro? É legal. Ele fala que os bichos da fazenda resolveram se revoltar contra os humanos. E eles tomam o poder da fazenda. E aí tinham mandamentos que inspiraram a revolução, e tinham dois líderes que eram dois porcos. Um era o Napoleão e o outro era o Bola de Neve. Não tem nada a ver com a igreja, tá? O Bola de Neve era o porquinho. E o Bola de Neve era um visionário, inspirador. Napoleão fica com ciúmes e passa rasteira no Bola de Neve. E aí ele vai mudando as leis, porque a sua ambição era poder. Então estava escrito lá: os porcos não deitam em camas. Os animais não deitam em camas como os humanos. Os animais não deitam em camas com lençóis. Ele faz uma adição para ele poder deitar na cama. E a gente olha para esse livrinho e vê um retrato da sociedade. Quantos estão usando o poder para ambições que são pessoais e não do todo? Mas quando a gente olha para a gente encontra os mesmos conflitos. Quem quer amar e servir, levante as mãos. Agora põe a mão no coração e fala: Jesus, me dá um coração bom que nem o teu. Pode falar assim: você tem ambições erradas no meu coração. Trata agora, porque eu quero ter um coração servidor como o de Jesus. Quarta doença. E tem mais, pastor? Tem 5. Ixi, eu vou falar rápido. Quarta doença. Presta atenção que essa é perigosa. João 13, versículo 2 diz: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabe qual que é a quarta doença? São as ideias satânicas.
A Bíblia diz que quem plantou a ideia de trair Jesus no coração de Judas foi Satanás. Ele plantou isso lá. E por vezes, quando a gente não trata ambições erradas no nosso coração, ideias satânicas se desenvolvem dentro de nós. Eu não sei quem estava na peça da Páscoa aqui, mas eu preciso confessar um pecado. O pastor Guto, cadê você, Guto? Eu fiquei com raiva de você na Páscoa, porque ele fez tão bem o personagem do Judas, que eu falei, que miserável, eu fiquei com raiva de você. E a gente vê a peça da Páscoa e fala, eu jamais, como que eu faria uma coisa dessa? Que traidor, que sem vergonha, que absurdo. Mas deixa eu te dizer, teu coração não é muito diferente de Judas, não. Ô pastor, sabe como a gente trai pessoas que a gente ama? É muito simples. A gente alimenta ambições erradas no coração. Judas não foi atrás das 30 moedas de uma vez. A Bíblia diz que o coração dele era ganancioso. Quando a mulher derrama o perfume lá nos pés de Jesus, ele diz, que desperdício. E a Bíblia diz que ele fala isso porque ele era ladrão. Ele cuidava das finanças, mas era ladrão. Sabe por que a gente trai quem a gente ama? Porque a gente não trata ambições no nosso coração, e as ideias satânicas, elas brotam aí no meio dessas ambições. Lembro de um pastor, amigo meu, que veio do Nordeste, ele estava vivendo uma crise. No dia que ele chegou aqui, eu estava pregando sobre os laços espirituais, falando como nós somos enredados por Satanás em ambições. E aí quando terminou a mensagem, ele veio, pastor, eu estou todo enlaçado. Eu falei, é mesmo, o que está acontecendo? Ele começou a falar. Eu comecei a alimentar pensamentos errados. Ela não me trata bem. Ela não é carinhosa. Ela não me valoriza. E aí, as ideias satânicas vieram. Tem alguém que te trata bem, que te valoriza. E eu estou à beira de fazer uma besteira, pastor. Sabe, talvez você chegou aqui e você não concebe determinadas coisas. Se você não tratar as ambições erradas, as ideias satânicas vão se desenvolver no coração. E você não vai amar, não vai servir. Pelo contrário, você vai trair a confiança daqueles que você mais ama, porque você está alimentando ideias erradas. As pessoas traem a esposa, o marido, os filhos, a igreja, seus líderes, por causa dessas ambições que não tratam. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, você vai ver a foto do teu coração, e Deus vai pôr a mão, e Ele vai tirar as ideias de Satanás do teu coração hoje, em nome de Jesus. Quem quer ter um coração como o de Jesus? Última lição. Você quer ter um coração de servo? Sabe por que a gente não tem? Põe a foto aí no coração. Põe, pega lá a foto do teu coração. Não sei se tem ideia do diabo aí, está repreendido, repreende. Tá? Não sei se tem visão errada sobre servir. Eu não sei o que apareceu. Mas tem uma coisa simples. Falta de disposição. A gente não se organiza para servir. E a gente perde uma bênção. Olha o que Jesus falou no versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Quem quer ser feliz aqui? Ouvi um eu aí, fala de novo. Muito bom. Criança é demais ouvindo culto. Uma salva de palmas para elas. A Bíblia diz que Jesus diz que quem serve o outro é feliz.
Presta atenção, quem serve o outro é feliz. Aleluia. Felicidade. Quando a gente cuida do outro, quando a gente abençoa o outro, quando a gente oferta para alguém, quando a gente vê o outro sendo transformado, quando a gente fica feliz. Sabe por quê? Deus nos programou para abençoar o próximo. Isso é tão verdade que quando você abençoa o teu próximo, uma série de substâncias químicas, enzimas são liberadas dentro de você para te dar sensação de prazer, de alegria. Eu lembro que eu estava vendo uma revista, ela falava dos hormônios, tá? E são vários. Olha, a ocitocina, o hormônio do vínculo, é liberado quando nos conectamos com outras pessoas de forma genuína. Gera a sensação de confiança, pertencimento e amor. É a mesma substância liberada entre a mãe e o filho no momento da amamentação. Olha que coisa forte. Quando você cria vínculo com alguém. Serotonina, o hormônio do bem-estar, é liberado quando nos sentimos úteis, valorizados, com propósito. Regula o humor, o sono. Aleluia, tem gente que vai dormir. A sensação geral de felicidade. O serviço ao próximo é um dos gatilhos naturais mais poderosos para a sua liberação. Baixos níveis de serotonina estão associados à depressão e ao isolamento. Exatamente o oposto do servido. Quem quer ser feliz aqui? Presta atenção, Deus te programou para servir os outros. Quando você serve como Jesus ensinou, o teu coração fica feliz. Eu já tive tantas experiências onde servir os outros foi bom. Eu não sei, há quanto tempo você não faz uma viagem missionária com a tua família? Eu amava as viagens, eu já fiz de tudo, já cortei cabelo, não me procure para fazer isso. Só em altos níveis de necessidade. Não, eu uso só aquela maquininha para quem quer rapar o cabelo, é desse jeito. Eu já trabalhei na farmácia, nas viagens que a gente fazia, no bazar, evangelizando de casa em casa. Eu tive tanta experiência do poder de Deus. A gente trabalhava o dia inteiro, mas chegava para dormir feliz. Esses dias eu vim para a igreja e falei para as crianças: vocês não vão só assistir o culto, vocês vão trabalhar. Aí cheguei, pastor lá do Ministério Infantil, meu amigo, falei: põe eles para trabalhar, não quero que eles fiquem só assistindo hoje. Quando terminou o culto, fui levar as crianças para casa e eles falaram assim: pai, foi o melhor culto da nossa vida. O que vocês fizeram? Eu ajudei. E eles foram contando porque servir faz bem. Talvez você não está servindo só porque você não pôs na agenda, porque você não fez o cursinho aqui para servir numa área. Sabe qual é o meu sonho aqui? Eu estava vendo na igreja que os cultos aumentaram, e eu vejo que alguns irmãos servem na câmera em todos os cultos, no som, todos os cultos. Em nome de Jesus, eu quero desafiar cada um que serve aqui, quem está na recepção, quem está no estacionamento, quem está na brigada, quem está no som, quem está, não importa a área, você vai procurar uma pessoa para treinar. Pega lá um jovem, um irmão, fala assim: você vai comigo, eu não vou sozinho. Fala lá com a tua liderança e nós vamos treinar. Sabe qual é o meu sonho? Entrar na igreja e ver o irmão da câmera e um adolescente aqui do lado dele, ele ensinando. A irmã lá da recepção com uma jovem do lado, ensinando. Por quê? Nós precisamos, não é ensinar a recepção, a câmera, nós precisamos ensinar um valor para a nova geração. O valor do trabalho. Nesse lugar residem bênçãos poderosíssimas de Deus. Quantos creem nisso? Se nós fizermos isso, essa igreja vai durar. Vai passar, vai vir novas gerações e ela vai continuar firme, porque nós treinamos os outros. E eu queria te desafiar hoje a avaliar teu coração e a servir junto comigo. Amém? Se esse é o teu desejo, pedir: Jesus, me dá um coração servidor. Onde você está, fica de pé no teu lugar. Vamos orar aqui. Senhor Jesus,
eu quero colocar o meu coração e dos meus irmãos diante do Senhor. E eu quero pedir, Deus, se existe alguma enfermidade espiritual, Deus, que o Senhor trate o nosso coração. Se existem ambições erradas, ideias satânicas, se existe um conceito errado sobre liderar e servir, se não existe organização ou falta de disposição, eu quero pedir que o Senhor ponha a mão no nosso coração agora e o transforme num coração mais parecido com o de Jesus. Pai, que a gente seja pronto para pegar a bacia, a toalha e fazer o trabalho que ninguém quer fazer. Que sejamos prontos para te ouvir e te obedecer, Pai. Eu quero pedir que essa visão e essa mentalidade influencie essa igreja de tal maneira que todos entendam que precisam servir de alguma maneira. Quero pedir que o próximo treinamento que a gente vai fazer para os voluntários, que esteja lotado, Pai, de gente. Eu quero pedir que o Senhor derrame graça. Mas, Pai, se existem ambições que vão nos fazer pecar contra os nossos, trair, machucar, que essas ideias satânicas sejam arrancadas com raiz e tudo dos nossos corações. Nos ajuda, Pai, a honrar os outros, a abençoar. Faz assim, em nome de Jesus. Agora levanta a mão assim, todo mundo. A gente já vai encerrar aqui. Fala assim: Senhor Jesus, me dá um coração como o teu. Senhor Jesus, me dá um coração disponível. Senhor Jesus, me dá um coração de servo. Senhor Jesus, me dá alegria, prazer em servir. Essa é a minha oração. Pai, eu quero clamar agora e te agradecer por essa palavra de hoje. Que ela gere frutos na nossa vida, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.